Hoje o assunto que eu quero tratar com vocês aqui no canal é um assunto importantíssimo: sociedade. Quem nunca pensou em abrir uma sociedade com um amigo, com um familiar, com um colega, com alguém que você acabou de conhecer num determinado evento? Acho que todos já em algum momento de suas vidas pensaram em começar um negócio próprio com um sócio ou por meio de uma sociedade. E é esse assunto que eu quero tratar no vídeo de hoje, conversar com vocês sobre isso, porque é um ponto muito crítico e que, dependendo da sua decisão e da sua avaliação, pode impactar diretamente as coisas no futuro, né? Eu empreendo desde 2018 com mais dois sócios, no caso uma prima e o esposo dela, no Libras A2, e graças a Deus eu tenho, né, uma experiência excelente, né, em ter sócios. Porém, na maioria dos casos, não é assim que acontece. Na maioria dos casos, na maioria esmagadora dos casos, sociedade tem sido um dos grandes e um dos maiores problemas enfrentados pelos empreendedores, seja do mundo offline, seja do mundo digital. E no vídeo de hoje eu quero falar por vocês quais os fatores que você deve considerar na hora de escolher o sócio, né? Devo ter sócio? Começo sozinho? Começo com a minha esposa? Alisson, eu não sei o que eu faço. O intuito desse vídeo é trazer clareza, né, para essa situação, para que você possa tomar a melhor decisão possível, tá? Lembrando, gente, que sempre quando nós falamos de decisão, é importante você considerar o seguinte: qual é o melhor cenário possível e qual é o pior cenário possível, né? Se tudo der errado, o que que acontece? E se tudo der certo, o que que acontece, né? No livro do Antifrágil, do Nassim Taleb, ele ensina que nós devamos, né, ou ele nos sugere assumirmos riscos convexos, né? O que que é o risco convexo? É a tigela para cima, é aquele risco que ele tem perdas limitadas ou conhecidas, né? Ou seja, o cenário, o pior cenário, ele é conhecido, ele é previsível, e se ele vier a acontecer, não impactaria tanto. Porém, o cenário mais otimista, onde se tudo der certo, ele é imprevisível, ou seja, é, perdas limitadas, mas ganhos ilimitados, né? E evitarmos tomar decisões que nos levem a riscos côncavos. O que é o risco côncavo? No melhor cenário possível, eu ganho no máximo isso aqui. Então você tem um teto. Porém, se tudo der errado, eu vou à falência. Eu perco tudo que eu tenho, ou seja, o risco da ruína. Não. Então, sempre quando você for tomar decisões, avalie. Isso aqui é uma decisão que vai me trazer um risco convexo ou um risco côncavo. E aí você vai saber. Desenha, coloca de um lado os prós e os contras. Coloca de um lado o que de melhor pode acontecer, o que de pior pode acontecer. E com base nisso, você toma a sua decisão. Toda decisão ela envolve um certo risco. Porém, né, a gente precisa tomar riscos, sim, faz parte, porém riscos calculados. E um dos maiores riscos que você toma no seu negócio é com relação à sociedade, é com relação a sócio, né? Existem dados, né? Isso não são dados apenas do Brasil, mas são dados mundiais, que 80% das empresas fecham antes dos 10 anos de vida. E aí lá tá N motivos, né? E aí todo mundo associa os motivos a mercado, a financeiro, né? Mas será que esse é o real motivo? É igual quando as pessoas colocam o motivo do óbito, né? Uma pessoa vem a falecer e aí coloca lá o motivo do óbito. Nem sempre o motivo que está lá é o motivo real, né? Pode ser o, o estopim, né? O, o que realmente causou ali o momento do falecimento, mas não é o que originou aquilo, não é o que fez aquilo acontecer. E assim é nas estatísticas sobre empreendedorismo. E eu tenho quase plena convicção de que sociedades é um dos fatores que mais impactam nesses indicadores, nesses índices, tá, gente? Primeiro ponto que você tem que avaliar é a necessidade mesmo de um sócio. Eu preciso ter um sócio para começar esse negócio?
Porque às vezes essas situações elas acontecem de forma orgânica, né? Às vezes você está lá num ambiente onde surge uma conversa, né? Vocês estão sendo expostos a um determinado cenário e de repente uma pessoa olha para outra e fala: Nossa, a gente podia fazer tal negócio, vamos fazer junto? Então parece que aquele negócio surge organicamente, mas você tem que tomar cuidado com isso, tá? Essa decisão de ter sócios ou não é algo que precisa ser pensado. Será que não seria melhor você começar sozinho essa empresa? Será que não seria melhor você começar você e seu cônjuge? Será que realmente é necessário começar essa empresa com esse amigo, com esse familiar, ou com essa pessoa que você acha que ela tem os requisitos ou aquilo que você precisa para começar o negócio? Será mesmo? Avalie bem. Porque se for possível começar sozinho, comece sozinho. Ah, Alisson, não é possível começar sozinho. Já pensou em começar com seu cônjuge? Um dos maiores cases de sucesso no mundo empresarial são de homens que empreenderam com a ajuda das suas esposas. O braço direito desses homens são até hoje as suas esposas. Flávio Augusto da Silva, da WhatsApp. O único sócio dele é a esposa dele, né? O Carlos Wizard Martins, da Wizard, a sócia dele, inicialmente, era a esposa dele, a Vânia, se eu não me engano, né? E vários outros homens que tiveram mulheres incríveis, grandes mulheres, né, aos seus lados, que ajudaram nos negócios. O Flávio mesmo, enquanto ele tomava conta da área comercial da empresa, ou seja, o foco dele era vender, era matricular aluno, a Luciana, que é a sua esposa até hoje, né? Eles têm uma família linda, são 3 filhos, né? E ela cuidava do financeiro, não só do financeiro, mas ela também era da parte de expansão. Então toda obra que tinha que fazer, vou abrir uma unidade em tal cidade, era a Luciana que ia, que mexia com a reforma, que fazia questão de fluxo de caixa, gestão financeira. A gestão em si era a Luciana e o Flávio no comercial, venda, 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 venda. Carlos Wizard, mesma coisa. Ele era muito da área técnica, ele é um professor, né? Que se tornou um empresário. E quem cuidava do financeiro da empresa era a Vânia. E tem até uma parte na biografia dele, né? Que ele conta que ele já tinha várias unidades, felizão, dando uma festa lá, e ela chegou para ele e falou: Carlos, você sabe quanto que a gente tem no caixa hoje? E aquilo impactou ele, mudou a vida dele. A partir daquele momento, eles começaram a guardar, acho que 10 ou 20% de tudo que a empresa faturava, e isso mudou a história da empresa financeiramente falando. Então, avalie primeiro, será que eu não posso começar sozinho esse negócio? Segundo, será que eu não posso começar esse negócio com o meu cônjuge, com a minha esposa? E terceiro, nossa, eu realmente preciso de um sócio. Tá, não vá, pessoal, pelo nível de amizade, não vá pelo nível de parentesco, porque isso costuma dar errado, tá? O meu caso foi uma extrema exceção, né? É uma prima minha, não é uma prima de primeiro grau, né? É uma prima distante que mora em outra cidade. Eu já não tinha mais contato com ela, raramente eu tinha contato com ela. Ela já havia casado, ela casou com um pastor lá em Ribeirão Preto. Então os dois se tornaram meus sócios. Mas foi por acaso e nesse caso específico acabou dando muito certo, né? Muito certo. O meu sócio, ele é um pastor, é um homem de Deus, é um homem que tem os frutos do Espírito Santo, tem temperança, tem equilíbrio, ele sabe quando aumentar o tom, quando baixar o tom. É um cara que tem ali os frutos do Espírito, então a nossa relação, o nosso convívio acaba sendo muito agradável e muito, né, benéfico para o negócio. Não é o que acontece para a maioria dos casos. Então, às vezes você fala, nossa, eu vou chamar o meu melhor amigo para empreender. Nada a ver. Você está misturando sentimentos de amizade com relação de negócios e essa combinação não combina. Essa junção não combina, tá, gente? Mesma coisa para familiar. Ah, vou abrir com meu irmão, vou abrir com o meu cunhado, vou abrir com a meu primo, vou abrir com o meu primo. Não costuma dar certo, tá, gente? Quando você vai fazer uma sociedade, você tem que avaliar alguns pontos, que é o que eu vou citar aqui para vocês, tá? Primeiro ponto e o principal de todos.
Você e os seus sócios ou os seus candidatos a sócio, eles têm os mesmos princípios e os mesmos valores que você? Alisson, mas isso é importante? É extremamente importante. Uma sociedade, ela não chega a ter a mesmo grau de um relacionamento conjugal, mas eu acho que depois do relacionamento conjugal, do casamento, é o grau mais importante de relação, é o de sócio. Porque você tem ali suas vidas misturadas no sentido de tudo. O que um faz impacta no negócio, impacta em tudo. Então tome muito cuidado. Princípios e valores iguais é muito importante. Porque pensa o seguinte, se você é uma pessoa que age, procura agir de forma correta, né, de forma honesta, como a Bíblia ensina, com relação a tudo, com relação a impostos, com relação a como tratar seus funcionários, com relação à questão de justiça, com relação à questão de honestidade, e o teu sócio não, ele não tem esses princípios, ele não tem esses valores. Vai chegar um momento da empresa que um vai querer fazer uma coisa errada e o outro não vai concordar, vai dar ruim. Então, os sócios, eles precisam ter os mesmos princípios e os mesmos valores, um caráter muito parecido, para que vocês andem na linha, né? Andem na linha da moral, da ética, em comunhão, falando uma mesma língua, tá, gente? Não adianta misturar princípios e valores diferentes, porque pode dar ruim. É diferente, pessoal, o caso de pessoas que já chegaram lá e hoje tem centenas de negócios, é investidor, é sócio em várias coisas. Aí é outro jogo. Geralmente, quando você está nesse nível, você não faz mais parte da operação do dia a dia. Você é um investidor, você é um sócio que não atua, não trabalha no negócio. Você tem a participação no capital social, quando tem distribuição de lucro ou venda de parte ou total da empresa, você recebe, mas você não tem prolabore, você não está ali trabalhando dia a dia da empresa. Você está em outro nível de investidor, de empresário. Eu estou falando aqui dos empresários que estão começando. Vou abrir o meu primeiro negócio. Você vai trabalhar igual um maluco, tá? Você e teu sócio, se você for ter sócio. Então, princípios e valores diferentes, nesse caso, vão impactar. Nos casos dos caras lá que tem vários investimentos no negócio, não é tanto assim, né? Nem impacta, aliás. É isso. Então esse é o primeiro ponto, princípios e valores semelhantes, tá, gente? Segundo ponto, vocês precisam ter uma mesma visão, tá? Uma mesma visão. Ou melhor, antes da visão, vocês precisam ter o mesmo nível de ambição. Porque se você tem um tipo de ambição, se você quer chegar num lugar muito alto e o teu sócio não tem essa mesma ambição, para ele a vida tá boa do jeito que tá, para ele as coisas têm que ir aos pouquinhos, já tem um conflito aí, tá? Porque o sócio que tem uma ambição maior vai querer chegar mais longe com o negócio, enquanto o outro vai ver o negócio como um bico, como algo a mais, um negócio legal. Ele não tem ambição, ele não tem aquela pujança, né, que o outro sócio tem. Vai dar conflito. Então, mida, né, não sei como fala isso, o nível de ambição. Cara, onde você quer chegar? Qual que é o teu objetivo de vida? Mas por que você quer chegar aí? Você quer chegar ou você vai chegar? Então, converse antes, tá? Vocês têm que estar ali com o mesmo alvo. E terceiro ponto, a mesma visão. Visão no sentido de para onde a empresa deve ir, para onde o negócio deve ir. Se tiver visões diferentes, gente, o negócio não fica de pé. Porque um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro. E aí, como os dois são sócios, os dois têm quase a mesma força, não vai dar certo, tá? Então vocês têm que estar alinhados, falar a mesma língua, né? Na Bíblia fala, lá em Gênesis, lembra da Torre de Babel? Que os homens se juntaram para fazer uma grande torre que tocasse os céus, Deus olhou para aquilo e falou: olha, desçamos e confundamos a língua deles, porque se esse povo continuar falando uma mesma língua, não vai ter o que segure eles fazer o que eles quiserem. Então, quando você fala a mesma língua, não há nada que te segure a fazer aquilo que você intentou fazer no seu coração. Porém, se você fala línguas diferentes, um não entende o que o outro fala, a comunicação fica truncada e você não consegue atingir os seus objetivos. Falar uma mesma língua é ter uma mesma visão.
é seguir para o mesmo caminho, o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Então, se um sócio pensa que o modelo de negócio da empresa é um e você não acredita naquele modelo, você pensa que é outro, já tem um problema aí. Ou vocês precisam sentar e um convencer o outro da sua ideia, ou já nem vá à frente, porque vai dar ruim, tá? Então, os sócios precisam estar alinhados na questão da visão, para onde nós estamos indo, para onde nós queremos chegar, estamos de acordo, é esse o modelo, né? Nós pensamos de forma igual. Porém, perceba que nesses primeiros itens que eu coloquei para vocês, tudo busca semelhança, né? Semelhança de princípios e valores, semelhança de ambição, semelhança de visão, semelhança de linguagem, né? De querer que a empresa vá para o mesmo caminho. Porém, na hora das habilidades a ser consideradas, aí sim não deveria ser habilidades semelhantes, tá, gente? Se você é um cara bom em vendas, se você é um cara bom no comercial, o ideal seria que o seu sócio fosse bom em gestão, fosse bom em administração, aquele cara que vai fazer ali o back-office, aquele cara que vai gerir as finanças, aquele cara que vai gerir o administrativo da empresa, aquele cara que vai tomar conta da casa, o zelador, né? E você, o perfil mais comercial, o cara da prospecção, do ataque, né? Você é o motor da empresa, você que vai atrás dos clientes, de vender, 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 gerar caixa, né? Então, na hora das habilidades, os teus sócios precisam ter habilidades complementares. Então, quem é bom em vendas? Quem é bom na produção? Quem é bom em finanças? Quem é bom em pessoas? Então, procura dividir em habilidades complementares. Se até nesse quesito você é muito parecido com o seu sócio, já não tem por que ter uma sociedade aí. Porque se o teu sócio sabe fazer as mesmas coisas que você sabe fazer, por que você vai abrir mão de 50% da sua empresa ou de um grande percentual da sua empresa para trabalhar em conjunto com ele, sendo que você poderia contratar uma pessoa, né, para fazer isso e não dar metade ou uma parte da sua empresa para uma outra pessoa. Então, assim, sociedade, ela tem vários pontos que você tem que ter semelhança com relação ao seu sócio, porém, em questões de habilidade, precisam ser habilidades complementares. Quais são as três principais habilidades, Alisson, de uma empresa? Eu diria que a habilidade número 1 é vendas, comercial, uma pessoa boa em vender, que isso é até um elo que falta muito hoje na nossa empresa, no Libras A2, né? Eu tenho um perfil mais de empreendedor, visionário e gestor, e meu sócio tem uma característica de produção, de execução, de operação, e falta nesse elo o elo do vendedor, o sócio vendedor, que é aquele cara sangue no olho, que liga ali no 1 a 1, 24 horas, que não desiste enquanto ele não bate meta de venda. Nem eu, nem meus sócios têm esse perfil vendedor, né? Então é um elo, isso enfraquece a empresa. Se você for fazer aquela análise SWOT, né, a FOFA, isso vai ficar lá em fraquezas, né? Uma das fraquezas, não tem ali a pessoa comercial. Se você ver a história da Tramontina, isso vai ficar muito claro a importância dessas peças dentro da empresa, tá? Principalmente quando o homem morre e fica na mão da esposa. Essa questão dos perfis. Então, a primeira é um perfil comercial, a segunda é um perfil de gestão, de finanças, tá? E aí você pode até quebrar, você pode pôr um cara de finanças pura e um outro de gestão, ou um cara de gestão que também vá fazer as finanças, tá? Mas o ideal é um cara puro de finanças, um outro cara de gestão, de administrativo, e a produção, né? A produção que eu digo é operação, né? Que é o COO, né? É o cara das operações ali, que faz a coisa acontecer, né? É o meio, o core do negócio, né? Então, procure identificar no seu negócio, nessas peças-chave, se faz sentido você ter esse sócio, tá, gente? Então, valores e princípios semelhantes, nível de ambição semelhante, visão semelhante, né? Um bom relacionamento interpessoal e habilidades complementares, tá, pessoal? Habilidades complementares. Na hora de dividir o capital, nem sempre você precisa, nossa, a gente vai começar em 2, então é 50% para você, 50% para mim. Não é assim, tá, gente? Isso é uma conta de padaria. A maioria dos negócios começam assim.
Mas o percentual de participação que cada um vai ter na empresa depende do valor que você está agregando naquela sociedade, tanto no quesito intelectual, de know-how, quanto no quesito financeiro, quanto que você está aportando ali de grana para começar aquele negócio. Então, vocês vão começar um negócio, o negócio precisa de dinheiro. Tá, quanto que cada sócio vai botar? Isso é um fator primordial para a gente entender o percentual que cada sócio vai ter no negócio. Segundo ponto, gente, esse é crítico, tá? Nível de dedicação de cada sócio no negócio. Esse é o ponto mais crítico que precisa ser muito bem combinado, acordado, para não criar expectativas erradas, tá? O sócio, ele vai estar full time no negócio, ele vai trabalhar só nesse negócio 7 dias por semana, 24 horas por dia, ou ele vai ter uma outra atividade em outra empresa, ele vai ter meio período em cada empresa, ele vai estar full time aqui, mas vai poder ter outros negócios. Como que vai ser esse combinado, tá? Como que vai ser esse combinado? Por quê? Porque se você não combinar isso, vai gerar expectativa errada. Aí um sócio só vai trabalhar, o outro não, vai começar a gerar confusão, mas o outro sócio avisou desde o começo que ele não ia trabalhar. Então, se isso é avisado desde o começo, você não cria expectativa errada, porque a decepção, ela tem muito mais a ver com a expectativa errada que você criou em relação a uma pessoa ou em relação a uma situação, do que a situação em si. Então, tô decepcionado. Cara, se você está decepcionado, é que a realidade não atendeu a sua expectativa. Então, alinhe a sua expectativa à realidade, não tente alinhar a realidade à sua expectativa. Então, se desde o começo vocês sentarem, alinhar, eu vou trabalhar full time, eu também. Tá. No meio do caminho apareceu um negócio para ser um projeto, você não vai entrar? Não, não vou entrar. Estamos fechados, estamos full time. Não, Alisson, se aparecer, eu vou entrar. Você concorda? Se posso entrar? Cara, beleza. Se aparecer alguma coisa, você pode entrar, eu aguento as pontas, papá. Então tem que ser combinado, tá, gente? Outra coisa, momento de vida. Às vezes um sócio é um jovem que não é casado, não tem filhos, tem muito mais disponibilidade de tempo, faz sociedade com um cara que é casado, tem filhos, já tem outros negócios. Não queira achar que ele vai ter a mesma entrega que a do jovem, né? Às vezes até tem, né? Na geração de hoje, né? O jovem, às vezes, é o cara que tem mais tempo, é o cara que não vai fazer nada, enquanto o outro, que tem uma porrada de coisa, é o cara que vai mais fazer. Mas cuidado, você tem que ver ali também o momento de vida que cada um tá, para você, de novo, não criar expectativas erradas, tá, gente? Eu acho que eu abordei aqui os principais pontos, tá? Que você deve olhar na hora de fazer uma sociedade. Eu, graças a Deus, acertei a mão, né? Acho que é algo raro isso acontecer. Meus sócios são uma bênção, a gente tem uma relação interpessoal incrível, né? Eu acho que na nossa sociedade, se tem um defeito, vamos dizer assim, é essa questão do elo comercial, que a gente pode resolver contratando alguém bom nessa parte, porém a gente não pode ficar dependente dessa pessoa, é uma habilidade que eu acho que nós, como sócios, deveríamos desenvolvê-la, mas no mais é muito, muito, muito bom, né? Então, no nosso caso acabou dando muito certo, mas pense, né? Pense muito, porque, gente, é muito fácil você entrar num negócio. É muito difícil você sair dele depois. Por quê? Porque sua vida vai ser moldada aquilo e você sabe que toda vez que você precisa mudar de rota, gera estresse, gera estrago. É uma coisa de colar um papel no outro e tentar separar depois, né? Sai uma parte do papel colado aqui, uma parte aqui, sai todo mundo com dor, né? Então, entrar é muito fácil. Nossa, eu tive uma ideia, vamos fazer junto? Vamos. Muito fácil. Depois que o negócio está rodando, depois que as pessoas já dependem daquele negócio para sobreviver, depois que já tem funcionário, depois que já tem tudo, se você quiser romper, parar, sair dessa vida e fazer outra coisa, é dificílimo, tá, gente? É dificílimo, tá? É tão difícil quanto quando você é um CLT e você quer empreender e você larga
deixe de ser um CLT para empreender. É mais ou menos isso, é uma mudança, é um 180 na sua rota, tá? Quando você tem uma empresa, um sócio, o negócio está indo, você quer fazer outra coisa, não tem jeito. Então pense muito bem antes, evita, protela essa decisão ao máximo. Começa sozinho. Nossa, não tô indo sozinho, eu preciso de um sócio, porque o sócio é o cara que vai me puxar. Um cobra o outro, um ajuda o outro. A própria Bíblia fala que é melhor dois do que um, né? Porque quando um cai, o outro levanta. Né? Eles se ajudam, se cobram. É assim que funciona na sociedade que eu estou. Né? Quando eu estou mal, meu sócio está bem. Quando ele está mal, eu estou bem. Quando ele está fraco, eu estou forte. Um puxa o outro, um cobra o outro. Né? Então funciona. Eu acho que o Libras A2 não existiria se eu fosse fazer ele sozinho. E o meu sócio já confessou também que o Libras A2 não existiria se eles fossem fazer o Libras A2 sozinho. Porque aí não tem cobrança. Aí você relaxa. Sabe aquele negócio que, um dia eu faço, você nunca vai fazer. Então a sociedade ela tem seus pontos positivos também. Muitos pontos positivos, muitos. Você divide decisões, você compartilha os riscos, né? Você fica mais corajoso para tomar uma decisão, muito mais corajoso do que sozinho. Sozinho, o nível de coragem vai lá para metade. Então, a sociedade tem seus prós, tá? Mas tem seus contras. E cuidado, na maioria das vezes, quando você não acerta a mão igual eu acertei, tem mais contras do que prós, tá? Pense muito nisso. Pense muito nisso. Porque a sociedade começa, aí um não se dedica, o outro se dedica. Quando vê o cara tá metendo a mão no caixa da empresa, quando vê o cara tá pegando serviços por fora, que é outro combinado que você tem que fazer. Cara, nós vamos trabalhar, nós temos uma empresa disso, certo? Todo serviço que entrar é da empresa. Você não vai pegar nada por fora, ok? Ok. Combinado, né? Aí começa a sociedade, quando vê, você vai ver o cara tá prestando o serviço que a empresa faz, ele tá prestando por fora, ganhando por fora, e aí mina confiança, né? Mina relação, acaba com a relação, porque aí como que você confia? Então, todos esses acordos, tá, gente, precisam estar muito bem alinhados. Melhor ainda se isso estiver num papel, se isso for feito na presença de um advogado, de um contador, tá? Para que tudo fique registrado. No caso de um morrer, o que acontece? No caso de um querer entregar a parte, o que acontece? No caso de um querer vender a parte dele, ele tem que dar prioridade para quem é sócio, ele pode vender direto para o mercado? Pense nisso. E hoje, gente, existe mecanismos jurídicos onde você não precisa dar sociedade para alguém de uma vez. Você cria contratos onde a pessoa precisa começar a trabalhar, performar, entregar resultados e aí ela vai ganhando equity, é como se fosse opções. Eu não lembro o nome desse termo agora jurídico, mas é muito usado no meio de startups. Eu preciso de um CTO, um cara que manje muito de TI, eu não tenho essa habilidade, porém eu não tenho dinheiro para pagar o cara por mês, vou chamar ele para ser meu sócio. Preciso dar já percentual da empresa para ele? Não. Posso criar um contrato, cara. Você vai trabalhar um período, se você atingir essas metas, você vai ter direito a opções de se tornar sócio da empresa no futuro em X%. E aí é um momento também de teste, onde você vai estar vendo se o cara realmente entrega, se ele performa, se vocês vão ter uma boa relação, principalmente. Nossa, perfeito, era o que eu imaginava, chegou o tempo, o cara cumpriu as metas. Cara, vai querer converter em ações da empresa? Vou. Fechou. Mas já está validado, percebe? Então, gente, não faz sociedade sem pensar. Senta antes, reflita, conversa com seu cônjuge. Só faça sociedade se houver necessidade absoluta. Caso contrário, vá sozinho, vá com seu cônjuge, vá. E no meio do caminho, se você sentir, não, realmente eu sou um cara que não faz, eu preciso ter um sócio, aí sim você chama alguém. Mas aí já não precisa ser mais 50% da empresa, você pode chamar alguém, como a empresa já vai ter começado, né, já vai estar meio formatada, você já pode chamar alguém com um percentual menor para completar aquela deficiência que você tem. Tá bom, gente? Então essas foram as dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E eu te peço, se você já teve problemas com sociedade no passado, no presente no futuro, não, né? Se você já teve algum problema com sociedade, coloca aqui nos comentários, né?
Compartilha com a gente que tipo de problema que foi. Alisson, foi exatamente nesse ponto que você falou da ambição. Foi exatamente nesse ponto que você falou da visão. Foi no ponto da dedicação. Foi no ponto dos princípios e valores. Foi no ponto da complementariedade de habilidades. Coloca aqui, gente, para a gente saber, tá? O que realmente dá problemas aí em sociedade. E a tua opinião, você acha melhor ir sozinho? Você acha melhor ir com cônjuge? Você acha melhor ir com sócios? Coloca aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Um grande abraço e até a nossa próxima.